que você ainda tem essa sua visão do mundo, assim? O que você espera? O que transcende? Porque a gente não pode... Essas grandes potências mundiais já estão mostrando que os líderes são um fracasso. Os nossos líderes brasileiros também, seja de A ou B, né? Direita ou esquerda. O que transcende na Ana Cátia Guerra? Assim, o que ancestralmente trouxe para você, foi deixado na sua consciência e que transcende entre o criador e criatura, assim, para não se apegar a esses líderes cegos, a essas religiões, enfim, a todo tipo de escapismo? Acho que, antes de tudo, a gente é um ser plural, né? E como cidadão, a gente tem uma responsabilidade enorme, principalmente com aquilo que a gente fala, né? Nós somos artistas, somos pessoas públicas em algumas situações, e às vezes aquilo que a gente fala pode ser interpretado de outras formas, ou até seguido de uma forma errada. Sim. O que você comentou sobre a Isa me tocou profundamente, né? E deixo aqui meu beijo, meu carinho por ela, porque nós tivemos a oportunidade de conhecê-la, né? Num trabalho incrível que foi esse do Fé das Malucas. Foi inacreditável aquele trabalho. Foi Frutos, muito, olha, aqui estamos, cá estamos nós. Ora, pois. né? Exatamente. E aí a gente está falando de um ano eleitoral, né? De um ano onde a política partidária é muito forte, né? E acaba exacerbando comportamentos que precisam ser repensados com bastante cuidado, né? Você tocou num ponto muito importante. Olhar o atentado do Trump, será que ele realmente existiu? Eu tenho minhas dúvidas, Sim. né? Eu tenho sérias dúvidas se isso não é uma manobra política. E o que a gente, enquanto cidadão, o que a gente tem que prestar atenção nesse momento é: olha de fato quem são essas pessoas que estão lá, né? Olha essas pessoas que acabaram de fazer uma tentativa de uma aprovação de uma legislação absurda contra o aborto de meninas estupradas, né? Quem são essas pessoas que a gente está dando nosso poder de voto para falar por nós lá no poder público? Então, a minha voz tem que ser ouvida de outra forma, né? Ela não pode ser ouvida por essas pessoas que querem colocar leis absurdas como essa, né? Então, a gente já passou da hora desse cenário político, não só brasileiro, mas mundial, mudar, né? Da gente olhar para outras pessoas que estão no poder. Precisa fazer uma limpa de todas essas pessoas que estão lá, todas essas pessoas. Talvez mudar a própria forma de como o processo eleitoral é feito, porque muitas pessoas não têm o conhecimento de que algumas pessoas entram e são aprovadas como um vereador, um senador, um deputado, seja quem lá for, por somatória de votos de tabela que arrasta o outro que teve menor voto, né? Uhum. Então, tá errado isso. Não foi nessa pessoa que eu votei. O que ela está fazendo lá, né? Por causa de um acúmulo de votos partidários, isso está errado. Isso está errado, né? E aí você começa a ver nesse cenário de pré-candidaturas, e aí você começa a ver obras acontecendo, entrega de obras que duraram 1 ano, 2 anos a serem concluídas, e de repente, do nada, resolveu ser entregue para ter uma plaquinha ali bonita com o nome para relembrar aquela pessoa. Só Então, obras que levam obras físicas, né? Obras concretas. Nada de investir no principal material que é o humano, né? Essa principal obra viva que está em construção, né? isso aí que você falou é um outro ponto importantíssimo. A gente precisa de políticas públicas em todos os setores com seriedade, né? Então eu preciso de uma política pública na educação, eu preciso de uma política pública na cultura, na segurança, na saúde, que elas de fato olhem para a população carente e que não tem acesso a muitos recursos, né? Eu não posso levar um exemplo nem muito longe de onde eu estou. Eu moro num bairro periférico de Campinas, né, numa região extremamente populosa e que está dobrando de tamanho nos próximos meses, com bairros enormes crescendo ao Sim. nosso redor. E aí como é que você olha? Como é que fica a qualidade do transporte público dessa região, né? É um Pessoas choque que muito acordam. grande, né? Porque Campinas é muito rica, Ana Cátia Guerra, assim, a gente... Menina, é muito, muito rico, né? A Sandy mora aí.
Entende? Então tem muita coisa, uma desigualdade muito grande. E o maior PIB brasileiro as pessoas não entendem, mas é do estado de São Paulo, do interior de São Paulo, né? Sim. Embora muitas das A pessoas gente acham que não, mas é um tipo de interior também. está falando de grandes investimentos em empresas de grande porte que estão sediadas aqui na região. Duas delas, Pirelli, né, que é tem grandes polos aqui na região, institutos de educação, outras empresas maiores, como a própria Petrobras, que tem sede próxima daqui, que é em Paulínia, né? Então, existe oportunidade, existe recurso financeiro, só que existe também recursos aplicados de forma errada, né? Não olhando para o que a população realmente precisa. Eu tenho um posto de saúde aqui no meu bairro recentemente implantado que tem um médico atendendo, né? Eu Opa, tenho sala de ginecologista, eu tenho sala de dentista e não tem médico. Eu tenho os funcionários se desdobrando em 2, 3 para atender a população e não tem. Tem falta de remédio, tem falta de vacina. E aí você diz, ok, onde que está a realocação desse recurso? E quando você liga para reclamar, né? Ai, a gente não pode fazer nada. Tem que deixar uma reclamação na ouvidoria. Então, tá na hora, né? Aliás, já passou da hora da população entender o poder que ela tem nas suas mãos no momento do voto. E que isso não pode ser simplesmente uma troca de favor ou uma troca daquilo que está se colocando. Precisa se pensar de fato quem são esses governantes que estão indo para o poder, seja ele municipal, federal, estadual, não importa. A gente precisa ter no poder pessoas que de fato queiram olhar para a população e para as necessidades das políticas públicas que nós precisamos. Ana, de algum modo também, a democracia, o Arnaldo Jabur, que nos deixou, ele sempre falava muito que ela constrói novos bárbaros, né? Eu até citei fiz uma parafraseei sobre isso no meu blog e realmente é, tudo isso realmente tem um senso de. Eles começam muito bem, né? Por exemplo, a gente vê. Por isso que eu fiz a pergunta no sentido de que você tem que se ancorar em alguma coisa maior, né? Algo que transcende aí. Porque, por exemplo, uma deputada que eu adorava, a Erika Hilton, né? Ela tá fazendo a diferença. Mas, ao mesmo tempo, eu vi ela dando uma declaração agora que ela pode sim ser uma política e pode ser pop. Oi! Tipo assim, começa muito bem, tem todo o conhecimento, chegou lá, você já viu que já agora quer ser pop? Não, o Brasil não é uma necessidade de ser pop, a necessidade do Brasil é de mata, é de gente passando fome, a população de rua crescendo absurdamente. A prova disso que hoje a Globo ela está fazendo essa matéria, né, todos os dias contando as histórias e as ações para poder mudar dessas populações que estão sem moradia e que vem crescendo desde a pandemia. Então, eu acho que é um pouco a democracia, ela também constrói esses novos bárbaros, né? Porque eles chegam com uma ideia e depois eles de alguma já muda. Agora quer ser pop? Desculpa, pop é para os Estados Unidos, para a Europa, para quem vive uma outra realidade, não para o Brasil. Você concorda? Eu acho, é por isso que a pergunta, eu vou repetir: o que transcende em algo maior para você? Né? Porque tem que ter uma força maior aí, porque não dá pra gente ficar confiando no nosso poder e nossas esperanças no homem, né? Não, não dá, né? Eu acho que o que transcende isso é o que eu comentei, né? É o poder que a gente tem nas nossas mãos na hora do voto, né? E olhar para isso, e como você comentou, não depende só do poder público, depende de cada um de nós, né? O fato de eu não deixar o bueiro da minha rua entupir significa que eu também preciso limpar esse bueiro, eu preciso limpar a minha calçada, né? Eu não posso esperar que a limpeza urbana venha retirar o lixo para aquilo poder não estar entupido no momento de uma chuva que vira uma enchente, que vira alguém que perdeu a sua casa, né? Porque as águas invadiram a casa de alguém. Então começa muito em cada um de nós, da gente olhar em qual é o nosso papel dentro daquela comunidade e o que eu posso fazer ali para mudar o cenário da minha vida, né? Seja ela localmente dentro da comunidade onde eu moro ou o que eu posso fazer para mudar, né? No meu trabalho, eu entendo que o que eu posso fazer para mudar
é buscar conhecimento para repassar esse conhecimento. Eu sou multiplicadora de conhecimento, e esse conhecimento ele vem em diversas linguagens, não só no corporativo, numa palestra, mas ele vem no texto que eu escrevo para falar com essa mulher, né, para acessar essa mulher no momento de vulnerabilidade. Então, que sensibilidade eu tenho nessa fala para tocar essa mulher, para ela olhar e entender, opa, aí realmente eu não tinha pensado nisso. Eu posso sair daqui, chegar ali e eu não dependo do outro, eu dependo de mim. É fácil? Não é fácil. É simples? Não é simples, mas é possível. Então, o falar do coletivo, esse coletivo ele só começa quando uma pessoa toma uma iniciativa. E aí essa pessoa que toma uma iniciativa, ela toca mais uma, que toca mais uma, que toca mais uma, e quando você vê, você tem ali uma quantidade de pessoas trabalhando em prol de um objetivo comum, né? Como a gente vê os coletivos de bairro que se formam para fazer centros culturais para que levem atividades diversas para as crianças nas férias, por exemplo. Às vezes pode ter começado com esse objetivo, né? Tem dois centros culturais aqui em Campinas que eu gosto muito da história deles, que é o Coletivo Mangueira, que é um coletivo de meninas, né, de mulheres, que elas trabalham muito relacionado com a dança, é um projeto bem novo. Tem o Coletivo Aquarela, que eles trabalham com essa questão da pessoa preta, né, da busca das raízes, de mostrar essas diversas linguagens. E tem o Coletivo Maloca, né, que fala sobre a resistência, sobre a possibilidade de levar para a periferia da cidade e dar oportunidade para aquela comunidade de olhar para si mesma. Uhum. Disso eu te dou um exemplo claro que a própria Maloca fez recentemente. Eles chamaram a comunidade para fazer uma limpeza no bairro, né? Então, olha, vamos É limpar tão o nosso básico, entorno. né? Tão básico, né, Ana? Exato. Então, é essa a perspectiva, sabe? Ela começa em cada um de nós e ela se estende para o coletivo a partir do momento em que a gente mobiliza o outro com as nossas ações. Mas tudo começa com a gente, com o primeiro passo. É nisso que eu acredito. Ana, e a sua fé, assim, o que que você, a pessoa espiritual, assim, que compõe a Ana Kátia Guerra, né? Porque ela é corporativa, ela está em todas as vertentes da arte, agora está escrevendo roteiro. A gente conversando na última conversa que a gente ficou de madrugada, você falando sobre roteiro que você está aprendendo, né? A jornada do herói e tal, essas coisas, para poder sedimentar mais ainda as suas ideias, e é maravilhoso. O que que você usou de alguma religião há algum tempo? Hoje, o que que é o tua... Por exemplo, você vai estar num palco lá com, sei lá, 300 mulheres no SESI. E aí você precisa... E são mulheres que são inteligentíssimas, com MBA, com outras... com outras expressões, às vezes até competências e habilidades até maiores do que a sua nesse campo, né, corporativo. Como é que o que você, onde você vai, que assim, que porque o Leonino, ele é de muita fé, né? Ele acredita muito nele, acredita muito na vida, ele tem as suas rezas, suas mandingas. Qual o teu rolê aí? Qual é o seu lado pessoal, espiritual? Hoje eu não pratico nenhuma religião, né? Eu digo que eu pratico a minha espiritualidade. E ela não está atrelada a nenhuma religião, ela está atrelada na fé, no crer, né? No acreditar em algo maior. E é isso que me sensibiliza toda vez que eu preciso começar um novo trabalho. Antes de mais nada, eu agradeço, né? Eu fiz uma jornada recentemente em Porto Seguro e eu tive a oportunidade de conhecer e me reconectar com as minhas raízes indígenas. E eu fui visitar duas aldeias, né? Uma chamada aldeia Juerana e a outra é uma aldeia Pataxó. E em cada uma com os seus ensinamentos. Aliás, esse adorno que eu estou usando veio do cacique pajé da aldeia Pataxó, o Biranã. Beijo, pajé. Gratidão por tuas orações. E a Juerana
me trouxe uma coisa muito forte de fé e de irmandade, porque primeiro que eu já fiquei encantada com ela, logo que eu conheci a história, eu fiquei doida, queria conhecer, porque é uma tribo governada por mulheres há gerações. Opa. Então você já imaginou o quanto isso me impactou. E a hora que eu cheguei lá, eu conheci a cacica, né, e tive a oportunidade de conversar um pouco com ela, fiquei alguns minutos conversando com ela. Ela fez uma oração de proteção em mim, né? E é nisso que eu acredito, na espiritualidade, que não necessariamente está ligada à Igreja Católica, ou à Umbanda, ou ao Candomblé, ou à religião de matriz indígena. Eu acredito na universalidade, né? Naquilo que você olha, sente presente e antes de qualquer coisa você só agradece. Então, antes de eu entrar aqui com você, né, quando você mandou mensagem para mim, ó, vou entrar, né, às 23 a gente começa a conversar, beleza. Então, meu primeiro ritual foi obrigada, Senhor, pela oportunidade de estar aqui e poder fazer uma troca linda, sincera e de um bate-papo leve com uma pessoa que eu admiro. E depois da gratidão eu peço proteção. Então, me proteja, me dê força, me dê sabedoria, para que eu consiga levar a minha mensagem e que ela possa ser ouvida por quem precisa ouvir essa mensagem. Você falar de comunicação é muito diverso, né? Porque a gente está falando de um emissor, um receptor e um ruído no meio desse caminho, né? Então, aquilo que eu falo não necessariamente é entendido pelo outro da mesma forma, porque cada um vai captar e compreender aquela mensagem de N maneiras diferentes, por diversas razões. Mas é isso, é pensar na espiritualidade, é pensar no agradecer em primeiro lugar e depois pedir proteção, seguir na fé acreditando naquilo que você estuda, que você quer colocar em prática. E como o meu saudoso mestre Paulo Afonso Coelho, que infelizmente já não está mais fisicamente entre nós, ele dizia, toda vez que a gente sobe no palco, a gente faz a nossa oração de agradecimento e de preparação para levar para o público a nossa verdade cênica, aquilo que eu vou interpretar com a maior verdade possível, entregando corpo, sensibilidade, emoções para aquilo que eu me proponho a fazer. E é isso.